E aí, pessoal, estamos ao vivo, começando a nossa live de apresentação da nossa candidatura. Tudo bem? Vamos deixando o pessoal chegar, o pessoal ver que está ao vivo. Pode compartilhar a nossa live aí com gato, cachorro, papagaio, todo mundo, que a gente logo em seguida já vai começar fazendo a nossa apresentação de candidatura aí. Como podem ver, estou devidamente trajado com a camiseta do partido. Tá? E vamos lá. Nada sobre a gente sem a gente. Agora aqui estamos acertando os últimos detalhes para a gente começar logo em seguida a nossa live de apresentação. Então, pessoal, vamos começando. Então, pessoal, vou começar essa live primeiro agradecendo a presença e a participação de todo mundo. A gente decidiu coletivamente no nosso com o pessoal que está na campanha aí para a gente fazer essa live e contar um pouquinho da minha história de militância, da nossa caminhada que culmina nessa candidatura que nós estamos aí desde ontem botando na rua, né? E começando a conversar com a comunidade de Pelotas sobre a cidade que a gente quer, a cidade que a gente pode construir, pensar sobre a cidade, enfim, uma cidade que seja nossa, né? Uma cidade que pense dentro da nossa perspectiva de uma perspectiva mais militante, uma perspectiva de lutas, né, para a cidade. Eu vou começar essa live primeiro me apresentando para vocês que podem não me conhecer ou que me conhecem, mas não sabem, às vezes, toda a minha trajetória de militância, né? Me conheceu em algum espaço pontual e ainda não teve a oportunidade de conhecer todos os processos de militância que eu participei ao longo desses 22 anos de militância que a gente tem aqui em Pelotas, no estado, no país. Né? Então, eu vou começar um pouco falando disso, apresentando a mim mesmo. Né? Enfim, eu tenho 37 anos, eu comecei a minha... primeiro, né, dizer, sou filho de uma servidora pública municipal, merendeira do município, né, e a minha trajetória, ela é uma trajetória muito que é clássica, digamos assim, que é tradicional da história das mulheres negras da maioria do país. Né? Fui criado pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia, né, foram as pessoas que basicamente foram as minhas referências,
e que sempre fizeram de tudo para que a minha educação fosse a melhor possível, para que todos os meus processos fossem o mais tranquilos possíveis e que eu pudesse fluir o melhor da minha infância e da minha juventude, né, ao longo dessa caminhada. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, né, no Carlos Lacantinini, na Escola Monsenhor Queiroz, no João 23, e depois na Universidade Federal de Pelotas, onde hoje para agora eu retornei, né, esse ano. E isso me trouxe alguns questionamentos, algumas discussões que também foram ajudando a forjar a minha história militante. A minha história militante, ela começa em 1999, quando, junto com vários companheiros, e aí quero citar aqui o Vilney, o Sidney, o Rafael Pinto, o Rafael Rodrigues, que são grandes companheiros, Júlio Madeira, né? E outros companheiros, que nós formamos o Grêmio Estudantil da escola Monsenhor Queiroz. Nós fizemos esse Grêmio. Aceita de novo. Então, gente, caiu um pouquinho aqui, mas vou seguindo de onde eu parei. A minha história, ela começa, né, dentro do Grêmio Estudantil da Escola Monsenhor Queiroz, fazendo todo um debate com os estudantes na época sobre a participação ativa dos estudantes, né? Era importante lembrar que a Escola Monsenhor Queiroz tinha passado um bom tempo sem Grêmio Estudantil, enfim, e nós entramos no Grêmio Estudantil para resgatar uma história de participação dos estudantes, a participação ativa dos estudantes nos processos de construção e de influência, né, na vida escolar. Eu lembro que a gente discutia a participação dos estudantes no conselho escolar, a gente discutiu, na época, era governo Olívio Dutra, tinha toda a participação no conselho, nos conselhos de organização de grêmios, nas escolas, enfim, e nós participamos muito desse processo, participamos ativamente disso. Junto com isso, foi quando começou e iniciou a minha história como militante de esquerda, como militante social, né? E aí me envolvi não só com o movimento estudantil, mas aí fui participar de outras ações. Na época nós construímos o plebiscito da dívida externa, né, que visava, né, fazer uma auditoria na dívida externa do país. Já participei ativamente da campanha municipal em 2000, né, e foi onde conheci boa parte dos camaradas e das camaradas que hoje ajudam a somar esforços junto da coordenação de campanha, né. Isso me marcou muito, me marcou tanto, que acabei, na época, me filiando ao Partido dos Trabalhadores e dei consequência a uma militância que hoje já tem 22 anos e culmina nessa candidatura. Depois do período do Grêmio, né, onde nós tivemos importantes conquistas, importantes debates, nós chegamos a fechar a escola
trancar a escola, fechar tudo na escola por conta de medidas autoritárias da direção da escola, e a gente... E aí, nesse processo, acabei indo para a Universidade Federal de Pelotas, fui aprovado no vestibular, no curso de História. É engraçado, até contando um pouco dessa coisa pessoal minha, eu tinha me convencido de que a minha trajetória militante ela ia se resumir ao movimento estudantil secundarista. Eu mesmo dizia isso, né, que achava que não tem como seguir fazendo movimento estudantil, é muito cansativo, é muito estressante, enfim. Mas, como às vezes a gente brinca, né, para quem é militante e conhece isso, né, os movimentos, essa coisa dos movimentos, ela vicia a gente, de uma certa forma. Então, com nem 2 meses de universidade, eu já estava na disputa das eleições do DCE da universidade, e nessa primeira eleição nós já vencemos. Eu era um dos coordenadores de formação política da chapa, né, e nós fizemos uma excelente discussão, isso em 2003, e logo depois nós disputamos o centro acadêmico, ganhamos, eu fui coordenador geral do centro acadêmico de História, né, nesse mesmo período. Então, quando a gente começa nesse processo, e aí começa o governo Lula, enfim, e a gente começa a discutir as questões e as contradições de superávit primário, por exemplo, da economia, das políticas recessivas, enfim, e dos ataques que tinham, né? E também teve a questão da reforma da Previdência, que foi polêmica, e nós começamos a acompanhar esse processo de contradição que o governo Lula tinha, mas ainda assim seguimos militando. Um pouco tempo depois eu fui para a Federação do Movimento Estudantil de História, participei da Coordenação Regional Sul durante um tempo, durante um ano ou 2, não lembro bem ainda, mas foram 2 anos aí de ação direta no movimento estudantil nacional, no Fórum de Executivas de Curso, e na federação. Viajamos a região sul inteira aí, organizando o movimento estudantil e combatendo ataques à educação, diminuição de recursos, lutando por direitos e principalmente a questão da assistência estudantil, que ainda é uma questão que é muito importante no país. Em paralelo a isso, teve a minha vida organizada na juventude partidária, e com isso eu fui, digamos, participei de várias direções da setorial de juventude, juntamente com outros camaradas, e até 2008 fui secretário de juventude, até que em 2008 fui secretário de juventude do PT municipal, e participava também da executiva estadual da juventude do PT como secretário de formação política. Hoje, aí nesse período foi muito legal, foi uma construção importante que nós fizemos em todo o estado, fizemos várias jornadas, participamos de muita ação de luta junto aos movimentos sociais, principalmente ao MST, e também fizemos, né, organizamos a primeira caravana nacional da juventude do PT, que começou em Pelotas, né, e foi até e terminou no Amapá. Foi muito legal essa atividade, foi uma experiência ímpar, foi muito importante para a gente e fundamental nesse momento. É importante a gente frisar, importante para mim, pelo menos, frisar, que durante todo esse período a minha família foi o grande ponto de apoio, foi o ponto importante de apoio para que a gente pudesse dar continuidade a esse processo de militância. Porque não é fácil correr o país inteiro sem o apoio da família. É muito difícil. Então, sempre destacar isso, né? O esforço e a capacidade de organização sempre foram muito devidos à família. E
como disse, e sempre me apoiaram muito nesse processo. Minha avó, minha mãe, principalmente minha avó, que tem uma história toda de militância no movimento trabalhista, enfim, né? E ela ajudou muito nesse processo. E durante todo esse período fui para Cachoeira do Sul, depois de concluída a universidade ali. Eu fui para Cachoeira do Sul e fui assessorar um mandato nosso lá, da vereadora Mariana Carlos, em Cachoeira do Sul. E ele foi um mandato que foi muito importante para que a gente tivesse a experiência institucional necessária para poder fazer a disputa nesse território também. Porque, por mais que a gente ache que não, né, disputar esse território, disputar essa cena, ela é muito importante para social, para a luta e pela defesa do socialismo. Queria dizer também, depois desse mandato da Mariana, eu voltei para Pelotas, ajudei a coordenar a primeira campanha da Dilma, a presidência, do Tarso para governador, e logo depois disso fui para Porto Alegre, né, para participar do governo do estado na gestão do Tarso, primeiramente na Secretaria de Cultura, onde nós tivemos a experiência da Rede Rio Grande do Sul de pontos de cultura, que foi muito legal, na Diretoria de Cidadania e Diversidade Cultural, depois no Conselhão, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era um órgão de, digamos, como o próprio Tarso falava, um órgão de concertação. Só que é muito difícil para nós considerar concertação quando tu tem que lidar com pessoas como a Farsul, como a Fiergs, como a Ficomércio, que têm interesses completamente diversos do conjunto da classe trabalhadora. Nesse processo é que começou a acirrar aí uma contradição enorme com relação ao Partido dos Trabalhadores e aos movimentos sociais, que culminou na minha desfiliação do PT e na minha filiação do PSOL alguns anos depois. Né? Também, antes disso, né, eu fui, no fim do governo do Tarso, eu voltei para Pelotas, fui para a Câmara de Vereadores aqui, fui assessor durante 3 anos, e depois fui para a IBSER, onde eu estou até hoje, como assistente administrativo, né, e participei, inclusive, do começo desse processo todo da pandemia no Hospital Escola, que é o hospital referência aqui da região, no tratamento de Covid. Dito isso, assim, fazendo muito rapidamente, né, um resgate da minha trajetória, da minha militância, fica evidente que a nossa candidatura ela não começa agora. Né? Ela vem muito antes. Ela é um processo histórico que é familiar e, ao mesmo tempo, ancestral, diria. Porque ele começa nos processos de resistência que vêm lá da África, que transformam, que vêm dentro dos navios bombeiros para o Brasil, de tudo que acontece nos processos de resistência do modelo, né, dos modelos que tem, que atacam diretamente a negritude. Por exemplo, não dá para falar de uma candidatura negra hoje, falar dos jargões, as vidas negras importam, enfim, sem lembrar que todos os modelos que o Brasil teve até hoje, modelos econômicos, modelos sociais, modelos de sociedade, eles atingiram diretamente a população negra. Se a gente pensar, a economia do Brasil colônia foi movimentada por quê? A economia do Brasil Império é de quem? Como foi movida por quem? A gente sabe como é que se deu o processo de escravidão, como se deu o processo de exclusão, como as periferias das cidades foram construídas a custo da libertação do povo negro. Então dizer que a nossa candidatura começa hoje seria uma loucura. Começou ontem, seria uma loucura. Dizer que esse processo começou há um ano é uma loucura. Não. Esse processo ele começa há centenas de anos atrás e que culmina hoje em uma das candidaturas negras que a gente tem nesse país, candidaturas negras e combativas. Né?
Não é à toa que esse processo tão histórico também culmina na candidatura do Júlio, que é o nosso candidato a prefeito, Júlio Domingues, da Dani Brizolara, que são nossos candidatos a prefeito e vice, porque esse processo ele visa corrigir um conjunto de exclusões, reparar um conjunto de exclusão feito pela sociedade com relação ao povo negro. Então, esse processo ele não começa agora. Segundo, quando a gente traz para Pelotas, a gente tem que lembrar o que era Pelotas, o que era a economia das charqueadas, o que representava tudo isso dentro do contexto da escravidão e como resistir, o tamanho da representatividade do povo negro em Pelotas e o quanto isso é importante para a construção de uma identidade como cidade. A gente precisa se identificar enquanto uma cidade da luta, da origem e da luta negra. Então isso é muito importante que a gente sempre lembre. Essa cidade, os bairros, vilas dessas cidades são majoritariamente negros, são hegemonicamente negros, e a gente precisa muito, muito que isso seja levado em conta para a questão política. E aí, então, falando mais da nossa candidatura, na minha militância, o processo coletivo ele sempre foi fundamental. Quando eu falo em processo coletivo, é que tudo, absolutamente tudo que foi construído na nossa militância, não foi construído por mim, não foi construído por A, B, C ou D, foi construído de forma coletiva. Eu não posso dizer que a minha trajetória começou num grêmio estudantil e não lembrar que teve um envolvimento de 30, 40, 50 pessoas num universo de 800. Né? Não pode, que as pessoas participaram desse processo. Não dá para dizer que eu fiz isso sozinho ou que A, B, ou C ou D fizeram sozinhos. Esses processos são coletivos. E isso orientou toda a minha trajetória militante. Né? Seja dentro dos espaços de gestão pública, seja dentro dos movimentos sociais, do movimento negro, em qualquer espaço que estivesse, a questão coletiva é muito importante. Então, esse processo é coletivo também. São inúmeras mulheres, homens, né, jovens, adultos, idosos, que constroem esse projeto no seu cotidiano. Né? Constroem em cada bairro, constroem cada dia, constroem na sua vivência cotidiana. Então é muito importante que a gente diga isso. A concepção desse projeto ela é coletiva. Assim como era coletiva a resistência negra, assim como é coletiva a resistência das mulheres, da comunidade LGBTQ. Então a gente precisa muito lembrar dessa coletividade, tanto na construção militante, quanto na construção da pré-candidatura e da candidatura. Né? Importante dizer que a nossa candidatura também, ela vem de uma construção e de um diálogo muito forte sobre como as diferentes gestões municipais ao longo dos anos, e principalmente nas últimas 2 décadas, né, elas trataram a cidade, a gestão da cidade, no sentido centro-bairro. Ou seja, sempre a cidade fica sendo operada, né, para o bairro, desculpa, gente, no sentido centro e bairro. Né? A gente fica com uma sensação, e essa sensação é objetiva, dada as condições dos projetos que a gente vê, de que o centro ele precisa ser arrumado para depois consertar os bairros. Isso gera uma situação de abandono muito forte com relação à comunidade, né, e à sociedade pelotense, da dimensão racial que é muito difícil para a gente superar. Então, a gente precisa inverter essa lógica para fazer o debate da cidade. E isso vem junto com o programa do Júlio. Inverter a lógica de prioridades, de investimento, de políticas públicas, né, no sentido bairro-centro. A gente precisa começar nos bairros e depois ir para o centro. Não adianta de nada ter um centro da cidade bonitão, né, e que deixa a cidade toda, aquela iluminação bonita, o mercado,
os prédios do município, todos bonitinhos ali no centro. Quando a gente pega o ônibus e sai do centro, a coisa já fica precária. A gente sabe muito bem como é que é isso. Quem mora no bairro sabe muito bem como é que é. Tu não consegue, por exemplo, se tu anda na rua, tu entra aqui no Navegantes, tu vai entrar na rua que do lado do ônibus passa, já é terra, barro, né? Onde o ônibus passa é muito bonitinho, mas aonde as pessoas moram mesmo, já não é mais. Então, essa é a grande questão. Por que a gente precisa, por que só o espaço onde o ônibus é arrumado, que é resolvido, e a comunidade tem que meter o pé no barro para entrar em casa, ter a valeta na porta, não tem qualidade no serviço, o posto de saúde tem que ficar esperando não sei quanto tempo para poder agendar uma consulta, e é isso que a gente precisa fazer, inverter esse tipo de prioridade, né? E também gerar emprego, renda, mas não ficar dependendo de empreendimentos pontuais para dizer que está fazendo grandes transformações na cidade, quando na verdade só está tapando o sol com a peneira. Vou citar aqui o caso da Havan, né, que é um caso fundamental para a gente entender isso. A cidade toda ficou debatendo as 200 vagas da Havan, as 300 vagas, 400 vagas que vieram junto naquele processo do empreendimento, e esqueceram que no mesmo período em que a gente estava batendo boca sobre isso, a cidade perdeu mais de 1.500. Então, quando a gente pensa isso, a gente tem que pensar um modelo de desenvolvimento que não seja dedicado a esse tipo de questão pontual, né? E a gente precisa pensar também um modelo de desenvolvimento que leve em conta as potencialidades locais. A gente tem nessa cidade várias questões com relação à cultura, com relação ao turismo, que a gente tem que aproveitar, com relação aos microempreendimentos comunitários que estão acontecendo em toda a cidade. A gente vai na Guabiroba, tem empreendedor lá fazendo coisa. A gente vai no Navegantes, tem empreendedor atuando na sua comunidade, né, que pode reforçar o emprego, pode reforçar a renda da cidade. Então, isso é muito importante que a gente aborde um modelo de desenvolvimento que leve também em conta as nossas potencialidades locais. Turismo rural, né, a gente pode falar disso. A gente pode falar também da questão muito forte da cultura na cidade e principalmente da economia criativa da cidade, né, que precisa ser potencializada. A gente tem muita coisa aqui que precisa de uma atuação mais forte na gestão, e por isso que a gente tem que também pensar na questão da administração municipal e do júri. A nossa atuação parlamentar é ligada com tudo isso. O modelo de cidade que a gente tem, com o programa do PSOL, com a nossa trajetória militante, né? E isso é um elemento fundamental. Tá? E a gente tem discutido no nosso programa algumas questões que são muito importantes para a gente pontuar. A gente fala da nossa atuação parlamentar como a gente fala e a gente aborda vários pontos, né, para a gente construir a nossa atuação parlamentar. Primeiro, a gente diz que esse programa ele começa, né, para a gente discutir a construção de um programa para uma gestão local, ele começa discutindo a atuação parlamentar. Para discutir a atuação parlamentar, a gente tem que lembrar o que faz um vereador e o que um vereador não faz. A gente pode dizer que o vereador discute racismo? Não. O vereador tem como discutir racismo desculpa. O vereador tem como discutir racismo? Tem como discutir racismo. Vou tomar uma aguinha aqui também, senão não dá. Mas o vereador tem como discutir racismo? Tem. O vereador tem como legislar sobre racismo? Também tem. O que ele não tem como dizer, o que ele não tem como fazer é
estipular uma lei específica sobre a igualdade racial num determinado programa, mas ele pode influenciar nas leis que são discutidas de forma federal. Ele pode... Desculpa, desconcentrei aqui. A gente pode discutir, no âmbito municipal, as leis sobre igualdade racial e sobre racismo no país. Ele pode legislar sobre questões de gênero e igualdade com relação à mulher? Não. De uma certa forma, não. Mas ele pode discutir a questão da violência contra a mulher na cidade. Né? Desde atuar para que tenha um plantão 24 horas de uma delegacia da mulher, pode implementar políticas de suporte, de divulgação, de educação contra a violência com relação à sexualidade. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode discutir dentro da cidade, né, mesmo sendo questões de legislação federal, que a gente pode discutir dentro da cidade e que a gente precisa discutir. Né? A questão da mobilidade urbana, da regularização fundiária, são fundamentais também para a gente colocar isso em discussão. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode discutir. Queria falar um pouquinho também sobre a questão ambiental no nosso debate, né? E falaria aqui sobre como a prefeitura age, como a prefeitura atua dentro do processo ambiental, do processo ecológico na cidade, e de como isso influencia, inclusive, o racismo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que a prefeitura ela não trata a questão de saneamento de forma séria, a gente está falando disso sob uma perspectiva racial, porque quem é atingido sobre a questão ambiental, que envolve o saneamento, é a população mais pobre, é a população hegemonicamente. Né? Isso tudo influencia. Quem é que é atingido, por exemplo, pelas enchentes na cidade? Quem é que é atingido, principal atingido, com as chuvas que aconteceram esse último final de semana na cidade? Quem é que tem essa... quem é que sofre cada vez mais com isso? Né? Com as mudanças climáticas que estão acontecendo, com a questão da pesca, por exemplo, se a gente vai trabalhar isso sobre outros aspectos lá nas E3, quem é que sofre com as mudanças climáticas e como a prefeitura está atuando para que a vida dessas pessoas seja menos impactada por esse processo. Né? A questão da agricultura familiar também, qual é o tipo de estímulo que a prefeitura dá para a agricultura familiar, para a agricultura orgânica, né? Tudo isso influencia muito e é uma perspectiva de meio ambiente que a gente tem que pensar. Uma coisa também, a prefeitura fala muito de revitalizações agora. Né? A onda da prefeitura é revitalizar espaços. E essa revitalização de espaços, como ela tem se dado? Né? A maioria delas se resume em rebentar com árvores, colocar luminárias bonitas e tirar tudo que tiver de verde da volta. É isso que está acontecendo, que é isso que aconteceu lá no largo da estação férrea, é isso que aconteceu no calçadão, é isso que tem acontecido em espaços como a Praça Coronel Pedro Osório. Tudo isso também diz respeito à questão do racismo ambiental, né? De como a cidade é tratada nesse processo. Na educação, a gente tem uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente precisa discutir, que é uma educação depois da pandemia, essa educação em tempos pandêmicos, digamos assim. Isso tudo é muito importante que a gente debata, né? E trabalhe. Tá? Queria fazer esse comentário, assim, tipo, não tem como voltar agora com as aulas, porque vou tomar uma aguinha aqui.
gente tem que lembrar que a gente não pode voltar com a aula agora, né? Porque a pandemia não está sob controle, apesar daquilo que a gente encontra, que a gente ouve falar no país. Nós estamos vendo agora que a pandemia está sendo normalizada pelas pessoas e principalmente pelos governantes. Então a gente tem que recordar isso muito forte. Oi, gente, tranquilo? Deu uma queda aqui na internet, mas a gente voltou. Vou falar rapidamente sobre a questão da educação. Tá? A gente está vivendo um momento hoje que é esse momento da pandemia. Eu vou ligar com saúde também, tá? A gente está vivendo um momento hoje que é esse momento de pandemia, que é esse momento do coronavírus. E ao contrário do que a gente tem hoje em Brasília, nós não somos negacionistas. Então a gente tem um perigo muito grande aí, que a gente precisa discutir sobre a questão da educação principalmente. A gente esse ano não vai conseguir ter uma volta às aulas sem que isso arrisque a vida de pessoas. Então a gente tem que cuidar e se manifestar muito publicamente contra a volta das aulas presenciais esse ano ainda. Principalmente porque a gente não tem nenhuma vacina, a gente está correndo o risco de contaminar crianças e o governo do estado, nem o governo municipal se responsabilizam por isso. Né? Como muitos dizem nas redes sociais hoje, né, se tivesse pouco risco de contaminação ou de problemas com relação à volta às aulas, tu não precisaria assinar um termo de responsabilidade, né, como tem feito o governo do estado agora. Falando sobre isso, acho que a gente tem que começar a pensar a educação no pós-pandemia. E pensar a educação no pós-pandemia é falar um pouco sobre como isso reflete na comunidade mais pobre e como a gente vai precisar atuar de formas diferenciadas no ensino durante esse período. A gente tem, hoje se fala muito sobre o ensino virtual, sobre como fazer e tal, e a gente está vendo que isso não tem funcionado muito bem, porque é tudo feito de forma mal planejada. Hoje a gente precisa, um mandato, que vai entrar agora no começo de 2021, precisa estar em cima da prefeitura, fiscalizando como a prefeitura vai fazer isso, como a prefeitura vai pensar isso, e tem que principalmente propor para a prefeitura ações nesse sentido. Né? Hoje a gente vai ver como os professores estão, como os alunos estão, e a gente está vendo que isso, hoje a forma atrapalhada e atropelada como as gestões municipais estão lidando com isso, principalmente a gestão Paulo aqui, tem prejudicado o ensino e a aprendizagem. Não tem como fazer um processo qualificado desse sem pensar em mínimo, sem ter um pouco de planejamento. Vou falar da minha experiência pessoal.
da minha filha, que está no ensino básico, na educação básica, desculpa, na educação infantil, e ela recebe instruções pelo WhatsApp e é só isso. Tipo, ela tem que realizar uma tarefa automática que não gera nenhum tipo de aprendizado, mas gera uma demanda horrível para o professor, e isso não, enfim, não constrói nada, é uma coisa só pro forma, para que a prefeitura consiga ajustar seus índices de sua performance com relação às questões as questões de financiamento público, enfim. Acho que a gente precisa mudar isso. E, principalmente, nós temos que somar muito na defesa do servidor público, na defesa do professor, de quem está lá, de quem vai se expor muito mais nesse processo da pandemia. Mas é isso. Nós enquanto mandato, nós vamos pensar uma educação pós-pandêmica que leve em conta a condição de vida das pessoas, que leve em conta a saúde coletiva nesse processo. E aí entra a questão da saúde que eu estava comentando. A gente precisa discutir um pouquinho também como é que vai ser a questão da saúde no próximo período, porque a pandemia ela já deu a prova para a gente de que as cidades não estão preparadas por conta da falta de investimento em saúde. As cidades não estão preparadas para lidar com contingências assim de mais urgentes nos municípios. Isso é uma questão que a gente precisa lidar. Por exemplo, a prefeitura aqui fez uma atrapalhada atrás da outra com relação à gestão da Covid. Né? Começa por aquele hospital de campanha que não deu em nada, foi um gasto terrível e não tinha nenhuma condição de fazer nada, e não investiu, por exemplo, em testagem, não investiu em políticas que pudessem mitigar o problema que a gente tem na cidade com relação à Covid. Não teve nenhuma política de investimento, por exemplo, nas empresas, enfim. A prefeitura fez tudo errado com relação à gestão da Covid e a gente vê hoje nos postos que os postos de saúde hoje, da forma que estão, às vezes são mais vetores do processo de contaminação do que propriamente elementos de combate à Covid. Então a gente precisa pensar a gestão da saúde de uma forma que ela preserve a vida das pessoas, de que ela ajude as pessoas a não se contaminarem pela Covid até o processo da vacina. E, principalmente, uma gestão que leve em conta a questão da ciência. Não uma gestão que fique a bel prazer dos empresários da cidade, se abre, se fecha comércio e tal. A prefeitura, por isso que a prefeitura é a grande responsável pelo conjunto de contaminações que a gente tem no município hoje e que bom, conseguiu naturalizar as mortes para que as coisas voltassem a um estágio normal junto do processo eleitoral. As medidas que a prefeitura fez foram extremamente eleitoreiras. Queria dar uma olhada aí nas coisas que a gente tem no chat, tá? Para a gente ver se tem algum questionamento, para a gente dar uma dialogada aí também, para eu não ficar falando também, porque é um saco ficar ouvindo o palestrinha aqui o tempo todo. Né? Vamos dialogar, vamos conversar um pouquinho. Não tem nenhuma pergunta, gente? Então, gente, para dar uma encaminhada assim, mais para o final da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre cultura, rapidamente, só para fazer alguns apontamentos, tá? E depois a gente parte um pouco para o final da nossa live,
Já estamos em quase 1 hora de live já. Vou falar rapidinho, então, sobre isso. A gente precisa discutir na cidade um pouco sobre cultura, principalmente sobre a cultura popular. A cidade hoje tem um processo cultural muito complicado, onde a gente vê uma visão muito elitista com relação ao patrimônio, com relação a tudo, e a gente precisa dar uma transformada nisso. Lembrar os artistas da periferia, lembrar do hip hop, lembrar das características de modelo as características culturais que nos ajudam muito. Toda a produção cultural está sob ataque, a gente precisa lembrar disso. O governo Bolsonaro é muito violento, muito agressivo sobre isso. Então a gente precisa lembrar que tudo isso, a cultura popular está sob ameaça e a diversidade está sob ameaça. Então, lembrar de tudo que acontece. Pelotas é uma cidade que tem um carnaval vigoroso, tinha um carnaval vigoroso, e que hoje é bem desvalorizado. A gente precisa lembrar que os artistas, tanto da periferia quanto do centro, precisam de políticas de estímulo, de fomento direto, né? De uma política de editais, de uma ação descentralizada de cultura, onde a gente possa levar a cultura para o máximo de pessoas possíveis e valorizar o processo cultural que as pessoas estejam construindo, né? Acho que isso é importante. E também a gente tem que valorizar muito sobre a cultura do povo, né? Ver o que a gente constrói ao longo da nossa história sobre cultura. Então, gente, para dar uma finalizada, para não ficar uma coisa maçante, eu estou falando aqui quase 1 hora, queria dizer para vocês que é fundamental que a gente coloque mandatos populares na Câmara de Vereadores. Fundamental, é importantíssimo. A gente tem uma Câmara de Vereadores hoje que tem 21 pessoas lá, né, e apenas uma delas, às vezes, na maioria dos casos, é a única voz que se coloca contra o ataque feito pelo governo da Paula, pelos vereadores das elites, pelos representantes das elites. A gente vê isso. Quando a gente fala da questão da diversidade racial, nós praticamente não temos apoiadores. Né? Nós temos vereadores negros, mas às vezes isso fica muito secundarizado por eles. Não é à toa que durante a pré-campanha nós nos envolvemos com o processo de empoderamento das candidaturas negras na cidade. Não é à toa que nós fomos discutir isso em nível nacional com as candidaturas negras através da Educafro, onde nós fomos aprovados por um edital, participamos ativamente do Engaja Negritude, que é um processo nacional de potencialização das candidaturas negras, de compromisso das candidaturas negras com um programa que tenha a diversidade racial como centro, diversidade racial e combate ao racismo. Não é à toa também que nós assinamos a Agenda Marielle. Nós já temos um compromisso com os 7 pontos do programa da Agenda Marielle, que é uma agenda voltada para a população negra, para a comunidade negra, que discute mais que um processo de lembrar da Marielle de forma eleitoreira, nos leva ao fazer da Marielle para dentro das câmaras de vereadores. Nós estamos comprometidos com isso. E nós queremos chamar vocês para participar disso também. Nós queremos construir uma cidade que pense do bairro para o centro, nós queremos construir uma cidade que pense a sua própria diversidade, que não esconda a sua história negra. E é isso que a gente quer te chamar para construir. Tá? Aqui embaixo agora vai aparecer aqui o formulário, tá? Que a gente quer te convidar para assinar esse formulário. Agora vai aparecer aqui para a gente assinar o formulário, para te assinar o formulário, dizer como tu pode ajudar nessa campanha, tá? Porque nós
precisamos muito de saber aonde tu tá, como tu pode ajudar, de que forma a gente pode construir coletivamente, e a gente vai conseguir, para a gente ter sucesso nesse processo. Porque não vai ser uma eleição fácil não, viu, gente? Para quem está achando que vai ser uma eleição fácil, não vai ser. O número de candidatos aumentou, a gente tem um cenário complicadíssimo de pandemia, e a gente precisa muito desse diálogo constante com todo mundo. É uma campanha que ela precisa muito da atuação em rede. Ou seja, a gente precisa atuar de uma forma que as pessoas saibam que a gente está com o candidato, que a gente apoia aquele candidato e por que a gente apoia. Vocês já ouviram falar no Vota por Mim? Então, é isso. Nós vamos ter que conversar com as pessoas e dizer, bom, se tu te identifica comigo, então vota no candidato que eu me identifico. Não vota no cara porque ele é teu amigo, teu primo, teu parente. Vota pelo programa que ele apresenta para a cidade. Vota por aquilo que ele está construindo. Isso vai ser fundamental para que a gente consiga agora, em seguida, fazer um bom debate com a comunidade sem precisar expor as pessoas ao coronavírus, que é uma coisa que está acontecendo que muito candidato está fazendo. O playboyzinho que vai na tua casa te doar cesta básica não é um cara que te respeita, porque ele vai lá e te coloca exposto a um risco de contaminação. Da nossa parte, nós vamos ter uma campanha que vai, principalmente, respeitar as pessoas. Então, quanto menos a gente tiver que fazer agenda de rua, é importante, é melhor, e a gente precisa, então, da atuação em rede. Segunda coisa, a gente vai precisar também de apoio para vocês no nosso financiamento coletivo. Eu vou explicar por que a gente vai precisar de apoio também no financiamento coletivo e por que a gente vai precisar desse apoio mais ainda numa campanha, num cenário de pandemia. A nossa campanha não tem rabo preso com ninguém. A nossa campanha não recebe dinheiro de empresário, ela não recebe recurso de riquinhos por aí, ela não, eu não sou bem nascido, como eu já disse, eu sou filho de uma servidora pública, uma municipária, neto de uma costureira, né, e de uma família que não teve recurso, não teve uma enormidade de recursos na vida para fazer qualquer coisa. Eu estou nisso aqui porque eu acredito no projeto que a gente defende. E por isso mesmo, a gente também precisa de ajuda no financiamento coletivo. Porque não vai ter, nós não vamos ter apoio de empresário, nós não vamos ter apoio de gente grande. E para manter um mandato político que não tenha que ficar discutindo cargo com ninguém, que não dependa de ninguém, para botar alguém na Câmara que tenha compromisso com isso, nós vamos precisar de vocês todos dando ajuda. Aqui embaixo está aparecendo o financiamento coletivo, né? Então, o link do financiamento coletivo, vai lá, a partir de R$10 pode fazer uma doação, e é isso, é um litrão no mês aí já ajuda a gente a ter uma candidatura independente, que possa denunciar prefeito, que possa denunciar vereador, que possa fazer tudo contra essa máfia que está aí. E deu dos mesmos, né, gente? A gente precisa dizer um basta para essa mesmice que tem. Não dá para dizer que é renovação. O consórcio de partidos que hoje governa a cidade pode até estar dividido. Pode ter candidato pode ter 2, 3, 4, 5 candidatos. Mas pelo menos 7 candidaturas das que estão postas estiveram nas administrações municipais desde 2005. Tá? Mesmo candidaturas que possam dizer que são renovação, que são mudança, que se apresentam como a mudança, elas estiveram lá. Se vocês quiserem saber, consultem as coligações dos últimos anos. Vai ter partido lá que vocês vão se surpreender. Teve gente que, inclusive, saiu 3 anos antes, no último ano, só para concorrer nessa eleição e está se apresentando como renovação aí. Mas é mais do mesmo. Então a gente precisa fazer a diferença. Por isso que a gente apoia o Júlio Domingues e a Dani Brizolara como candidatos a prefeito e vice. Né? E por isso que a gente está apresentando a nossa candidatura. Eu estou pedindo o teu voto, estou pedindo todo o teu apoio para esse projeto coletivo, para o nosso projeto todo
da coligação O Povo no Poder, tá? Gente, vou agradecer aí a participação e a presença de todo mundo. É uma campanha que está começando, são 50 dias aí que vão ser muito, muito importantes para definir o rumo da cidade que a gente quer e o rumo da cidade que a gente pode construir. Eu quero muito contar contigo nessa caminhada, quero contar com todos vocês e que a gente possa chegar no dia 15 de novembro à noite e dizer, bom, conseguimos, conquistamos nosso espaço ou fizemos bonito. E nós vamos fazer isso, com certeza. Mas é preciso que cada um de vocês participe desse processo. Né? Vai lá, cola um adesivo, chama um amigo. Cada pessoa que vocês chamarem é fundamental nesse processo. Chama alguém para apoiar. Vem junto com a gente. Tá? E, para finalizar, é 50 para prefeito, é Julidane, Povo no Poder. E 50 a 500, nada sobre a gente sem a gente. Júlio Araújo. Tá bem, pessoal? É isso. Muito obrigado e boa noite para todo mundo.